Hello guys, Teacher Murilo aqui e hoje eu vim aqui para fazer um convite para você participar do meu grupo no Telegram. Então, para quem não sabe o que é o Telegram, é basicamente um aplicativo igual ao WhatsApp, porém ele me permite colocar mais pessoas dentro de um único grupo. E dentro desse grupo eu compartilho dicas de inglês, eu compartilho trechos dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. Então se você tem interesse em receber dicas de inglês diariamente no seu celular, para você participar desse grupo, basta você me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá no Instagram você vai me mandar uma mensagem e eu vou te enviar o link para você participar do meu grupo. Lembrando que tudo isso é gratuito, não tem nada pago nisso, ok? Então se você quer fazer parte do meu grupo de estudos, vai lá no Instagram, assim que esse vídeo acabar, me segue e me manda uma mensagem para eu poder te enviar o link para você participar dele. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Ó, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nos comentários. Vai lá, clica no link, me segue e me manda uma mensagem, beleza? Hello, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada Inglês com Histórias Infantis. E hoje é a aula número 4, o que significa que já foram 3 aulas ao longo dessa semana. Se você não assistiu nenhuma das outras 3 aulas que eu já fiz aqui analisando este livro, essa história infantil do Rei Leão, você está convidado a assistir, pode ser antes ou pode ser depois dessa aula, fique à vontade, mas é só para você saber que essa aula de hoje, ela faz parte de uma jornada de 7 aulas, na qual nós encerraremos no domingo. E como você está vendo aqui nessa imagem, nós estamos exatamente neste ponto da história do Rei Leão, certo? Lembrando que nós não estamos analisando o filme, nós estamos analisando o livro que conta literalmente os mesmos fatos descritos no filme, porém, aqui no livro é um conto mais breve, é um conto mais rápido e mais direto ao ponto, porém a essência da história é a mesma. Bom, vamos recapitular aqui então tudo o que nós já vimos até aqui em relação aos fatos da história. Bom, vamos lá. O que nós já analisamos aqui desde o primeiro dia de aula? Nós analisamos a capa, o subtítulo, nós falamos ali do início da história na qual Simba é apresentado, falamos aqui do momento da história na qual Mufasa apresenta o reino para o Simba, falamos do terceiro ponto na qual Simba foi se gabar que ele ia ser o rei, né, para o tio dele Scar. E aí o Scar ele bola um plano, né? Simba e Nala vão no cemitério de elefantes e lá eles se deparam com as hienas. Nós analisamos já tudo isso, certo? Se você não assistiu essas aulas, sugiro que você assista depois dessa, tá bom? Ou antes, você que sabe, se você quiser pausar aqui e lá assistir agora e depois voltar pra cá, não tem problema. Essa aula aqui que você está assistindo, ela vai ficar salva, ok? Bom, então vamos lá. Depois dessa cena, desse momento da história com as hienas, né, que o Mufasa salva o Simba das 3 hienas. Tem a cena também que é o momento da história em que Mufasa repreende o Simba, né, corrige ele, fala o quão chateado ele estava com o Simba, devido ao que Simba tinha feito. O Simba tinha basicamente desobedecido a ordem de seu pai, que não podia atravessar as fronteiras do reino. Depois disso, a gente se deparou com este ponto da história, que é onde nós estamos hoje. Bom, se você assistiu o filme, você sabe que essa cena é uma das cenas mais tristes dessa história, que é a cena na qual Simba aqui, ele vai literalmente perder o seu pai Mufasa. E bom, nós vamos analisar 3 páginas hoje, assim como em cada dia que nós analisamos aqui um trecho dessa história, nós analisamos 3 páginas por dia. E vamos lá, gente, começando aí essa análise, essa história. Antes de mais nada, né, eu quero te reforçar, né, eu acabei de dar um aviso no início do vídeo, mas eu quero reforçar. Se você quer fazer parte da minha comunidade de estudos no Telegram, receber vídeos diariamente, receber os vídeos da jornada dos 600 Phrasal Verbs, que é a jornada que tá rolando lá no meu Instagram, não deixe de me seguir, @teacher.murilo. Isso aqui que você tá vendo aqui do lado esquerdo. Lá no Instagram eu estou respondendo todo mundo e também recebendo as sugestões para os próximos vídeos do canal. Então vamos lá, gente.
começando essa análise. Nós começamos essa análise com essa palavra aqui, ó, meanwhile. Vamos lá, o que significa ela? Basicamente, seria o mesmo que nós dissermos em português. Enquanto isso, meanwhile. Então, se por acaso em inglês, em alguma situação, você vê esse termo meanwhile, você pode traduzir para enquanto isso. O que estava acontecendo enquanto isso? Vamos lá. Scar, que é o irmão do Mufasa, né? O tio do Simba. E aí temos um phrasal verb aqui para iniciar gostoso essa análise, que é o came up with. Por coincidência, não foi nada planejado, tá? Tudo isso aqui que eu estou analisando neste texto, nessa história, são palavras de um livro que eu simplesmente transcrevi para cá para ficar mais fácil para analisar. Mas came up with é um dos phrasal verbs que eu já apresentei na jornada dos 600 phrasal verbs. E o que significa came up with? Primeiro é interessante você entender que came é o passado do come. Então o phrasal verb no original é come up with. É o tipo de phrasal verb que você não pode traduzir nada ao pé da letra. Você vai ver que came no passado significa veio, up para cima, with com. Tá, aí você já se depara que não faz sentido nenhum, né? Veio para cima com. Não, não é isso, tá? O que quer dizer esse phrasal verb came up with? Quer dizer no sentido de inventar, propor uma ideia nova, idealizar um novo pensamento. É um phrasal verb formado por 3 palavras. Come up with. Bom, não dá para traduzir nada ao pé da letra, né? Senão vai ficar vir para cima com. Não faz sentido nenhum. O que significa basicamente o phrasal verb come up with? Basicamente nós traduzimos para algo como inventar, propor, sugerir, tudo isso no sentido de pensar em algo novo, aparecer com algo novo. Vamos lá, eu vou citar aqui alguns exemplos de como que a gente pode usar o come up with. Vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, ó, is this the best you can come up with? Basicamente essa frase inteira ela significa isso é o melhor que você pode. E aí embaixo ali nós podemos traduzir para propor. Isso é o melhor que você pode propor? Ou isso é o melhor que você pode sugerir? Tá aí o primeiro exemplo como come up with, como propor ou sugerir. Agora olha só o próximo exemplo. I need to come up with something. Olha só que interessante, aqui o come up with nós podemos traduzir para inventar, pensar em alguma coisa nova, descobrir. Eu posso traduzir para eu preciso inventar alguma coisa, porque something significa alguma coisa ou algo. Então eu preciso inventar algo, eu preciso descobrir alguma coisa, no sentido de aparecer com alguma coisa nova. Eu vou citar aqui um exemplo de come up with something, citada no filme Universidade Monstros, que é um filme que eu analisei. Nessa cena que eu analisei, tem uma parte que o personagem Sully, ele fala com o Mike Wazowski exatamente esse phrasal verb. Dá só uma olhada. You're the great Mike Wazowski. He'll come up with something. Então ele fala, you're the great Mike Wazowski. You will come up with something. Ele está dizendo ali na segunda frase. Você vai inventar alguma coisa. Você vai aparecer com alguma coisa nova. Você vai descobrir alguma coisa nova. Tudo nesse sentido, de pensar em alguma coisa nova. You'll come up with something. E aí vamos para o nosso terceiro exemplo. What excuse did she come up with? Ó, a primeira coisa que nós precisamos entender é que what excuse significa qual desculpa. Did she indica aqui que a frase, a pergunta está sendo feita no passado simples. É uma pergunta no simple past, uma pergunta indicando o passado. Então, qual desculpa ela, esse come up with, ele vai estar conjugado ao passado devido ao did aqui nessa frase. Então, qual desculpa ela inventou? Nós poderíamos até traduzir, adaptar essa frase toda para com qual desculpa ela apareceu. Ó, são 2 exemplos de tradução dessa frase. What excuse did she come up with?
Bom, o que eu quero que você faça agora? Sua missão. Você vai comentar aqui embaixo uma frase com come up with. Lembre-se, phrasal verb não é algo que você traduz ao pé da letra. Então, nesse caso aqui, nós podemos traduzir para Scar bolou. Sabe o bolou no sentido de pensar em uma ideia nova? Scar bolou. Another significa uma outra. Plan. Nesse caso, né? Um outro, então. Um outro. Plan. Significa plano. E aí, mais um phrasal verb que nós... Dois phrasal verbs em uma só linha. Nós já falamos sobre esse phrasal verb na aula passada. Se você não assistiu, já sabe, né? To get rid of. Significa se livrar. Que é o que o Scar tentou fazer com o Simba e as hienas, né? Ele tentou usar as hienas para acabar com Simba. Então, Scar bolou um outro plano, another plan, to get rid of, para se livrar do. Importante entender que of tem o som do of, bem leve, of, e não off, tá bom? E aí, na linha de baixo, gente, olha só. King Mufasa. O rei Mufasa. Para se livrar do rei Mufasa. Beleza, Murilo, tá de boa até aqui. Do rei Mufasa e de quem mais? Do Simba. E, vamos colocar aqui, do Simba. Para se livrar do rei Mufasa e do Simba. Ponto final. Continuando, Scar led Simba. Esse led é o passado de lead, que significa conduzir. Nesse caso, no passado, conduziu. Então, Scar conduziu Simba, certo? Conduziu Simba down. O que quer dizer esse down? Faz um complemento com o led down. Tecnicamente seria um phrasal verb também, que é o lead down. Liderar o Simba, conduziu Simba, levou o Simba down. Na maioria dos sentidos, o down leva essa ideia do para baixo. Então, Scar conduziu o Simba. Como vocês podem perceber, o cenário que nós estamos aqui conduziu de lá de cima aqui para baixo. E aí nós temos isso aqui, ó. Steep gorge. Vamos lá. Primeiramente, steep significa íngreme, certo? E gorge significa desfiladeiro. Então, o que quer dizer isso, Murilo? Scar conduziu Simba down. Você pode traduzir para baixo. De esse aqui, ó. Para baixo de E aí vamos traduzir steep gorge para um desfiladeiro íngreme. Ou, ó, vamos adaptar isso aqui, ó, para ficar melhor. Scar conduziu Simba por um desfiladeiro íngreme. Então é isso aí, gente. Fizemos uma adaptação aqui, mas para você entender melhor o que a frase está querendo dizer. And told him, nós já falamos do told, e disse a ele. Told, para quem não sabe, é o passado do verbo tell, que significa contar, dizer. Então, o que o Scar disse para ele, ó? And told him, e disse a ele, that, esse that aqui significa que, his father, que o pai dele, ou poderíamos traduzir para seu pai, que seu pai had, passado do verbo have, significa ter, no caso tinha no passado, né? Que seu pai tinha a surprise for him, uma surpresa para ele. Olha só que interessante, vamos analisar tudo que a gente traduziu até aqui, ó. Enquanto isso, Scar bolou um outro plano para se livrar do rei Mufasa e do Simba. Scar conduziu Simba por um desfiladeiro íngreme e disse a ele que seu pai tinha uma surpresa para ele, certo? E é um detalhe, né? A surpresa estaria supostamente lá embaixo. E aí, vamos lá. Após o Scar fazer isso, o que ele fez? Then, olha só que interessante, esse then, ele pode ser traduzido para então, ou simplesmente e então. Sabe quando você vai dar uma continuidade numa história? Você pode usar o termo then, and then, e então. Ou você pode até traduzir isso para ir depois, certo?
a forma que você achar melhor, tá? Eu vou traduzir aqui pra... E depois, pra ficar mais interessante. E depois, scar. E aí nós temos esse verbo aqui no passado, ó. Signaled. Signaled. Que quer dizer basicamente sinalizou. É o passado do verbo signal, que significa sinalizar. Então, e depois Scar sinalizou para quem? Sinalizou as hienas. E aí temos um verbo aqui interessante, olha só. To frighten, que significa para assustar. Então, Scar sinalizou as hienas para assustarem, certo? Então é isso aí, ó. Scar sinalizou as hienas para assustarem a herd. O que é herd? Significa bando ou manada, né? Ambos funcionam. Então, assustarem uma manada, vamos traduzir para uma manada, ou pode ser um bando também, tanto faz. A herd. E aí nós temos aqui of, uma manada de. E aí nós temos esse termo aqui, ó, wild beasts, que significa gnus. Então, para quem não sabe, gnus são aqueles animais que aparecem aqui correndo a milhão, né, debaixo aí desse desfiladeiro. Então, vamos lá, gente. Continuando aí a nossa análise. The panicked animals significa basicamente os animais em pânico. Então, esse panicked está no passado, indicando que os animais estavam em pânicos, estavam panicados. Panicked, estavam em pânicos, né? Vamos lá. E aí depois diz assim, ó, eles usam isso aqui, ó, stampeded, que quer dizer o quê? Basicamente, stampeded significa debandaram. Os animais em pânico debandaram. Bom, vamos lá, gente. Para quem não sabe, isso aqui é um verbo, tá? Stampede. Então, no caso, no passado, stampeded. Stampeded. Que quer dizer o quê? Quer dizer fugir em desordem. É o famoso debandar. Então, os animais em pânico debandaram. E aí nós temos esse termo aqui, ó, que é o toward, que quer dizer basicamente em direção. Em direção de quem? Do Simba. Só que não é simplesmente em direção ao Simba. Nós temos um termo aqui que é o right, dando uma sensação de bem na direção do Simba. Então esse right é como se fosse o bem. Sabe quando você fala assim, ó, right now, bem agora, right toward, bem na direção. Então o que os animais fizeram? Eles em pânico debandaram bem na direção de quem? Do Simba. E esse momento é aquele pânico todo. Vamos lá. Hearing the big noise, que significa ouvindo o grande barulho. Então, palavra por palavra. Hearing significa ouvindo. The big noise, o grande barulho, o barulho grande, né? Mufasa, o que ele fez? Nós temos aqui um conjunto de palavras. Raced, tá no passado. Correu, raced. Ele correu para onde? Raced to the rescue. Significa correu para o resgate. Basicamente é isso. Então, basicamente, Mufasa raced to the rescue significa Mufasa correu para o resgate. E aí, vamos lá. O que Mufasa gritou? Hold on, Simba. Vamos lá, o que quer dizer esse hold on, gente? Significa basicamente segura, Simba. Esse segura no sentido, não necessariamente de segurar em alguma coisa, mas segura aí, tô chegando, dá uma segurada. Então esse negócio do hold on, Simba, poderíamos até traduzir para espera, Simba, dá uma segurada, tô chegando, fica firme, hold on, Simba. Percebam que não é necessariamente assim, ó, segura em alguma coisa. Se fosse para segurar apenas, eles utilizariam sem o on, seria simplesmente hold, certo? Então, tá aí a ideia de mais um phrasal verb. Hold, segurar. Hold on é o segurar no sentido de dar uma segurada, dar uma esperada. Fica firme que eu tô chegando, tá? Hold on. Então, espera, Simba. Segura, Simba. E aí nós temos aí o he cried. He cried é interessante porque cried é o passado do verbo cry, que significa chorar. Também significa clamar.
Porque nesse caso não é ele chorou. Não, o que ele fez? Ele clamou, ele gritou de uma forma bem desesperada. Então, espera, Simba. Ele clamou. Basicamente, gente, espere, Simba. Ele clamou. Vou colocar aqui, espere. Espere, Simba. Ele clamou. Gente, pode ser espere, pode ser segure, pode ser fica firme. Como você achar melhor, tá bom? Não vamos discutir aqui possibilidades de tradução de uma palavra, senão a gente vai ficar aqui muito tempo definindo 50 mil traduções para uma palavra e não é o ponto aqui, né? Então vamos lá. The king rescued his son. Basicamente, o rei, e aí nós vemos aqui o passado do verbo que nós vimos aqui em cima, rescue, resgatar. No caso, resgate ali em cima, nesse caso, rescued é visto como um verbo aqui embaixo, então o rei resgatou o filho dele. Ao pé da letra, o rei resgatou o filho dele. Ou pode ser seu filho, na terceira pessoa, certo? But he could not, mas ele não pôde, ele não, no sentido de ele não conseguiu, tá, gente? Lembra que o could not, na forma negativa, não conseguiu, não pôde, não teve capacidade nesse aspecto, tá? Save, salvar. Não conseguiu salvar quem? Himself. Basicamente, ele mesmo. Himself, ele mesmo. Então, ele não conseguiu salvar ele mesmo? Não. Vamos traduzir para ele não conseguiu se salvar. Ponto final. Ponto final não, vírgula. For. O que quer dizer esse for? Não é para, também não é por. Esse for nessa frase significa pois. Ó, tá dando uma razão do porquê o rei não conseguiu se salvar, tá bom? Talvez você me pergunte, mas professor, poderia ser because aqui, porque ao pé da letra ao invés de pois? Poderia ser, gente, mas é interessante que você vai ver o for como pois milhões de vezes no inglês, tá? Importante que você não fique engessado só em um formato de falar. Então, quando você quiser falar assim, ó, eu não consegui fazer tal coisa, pois aconteceu isso. Você pode usar o for depois da vírgula ali, ó. Porque aqui nós temos um conjunto de frases. Primeiro, é uma coisa que ele não conseguiu fazer, certo? Passado, o rei resgatou seu filho, mas ele não conseguiu se salvar. Pois, e aí vai dar uma explicação do porquê que ele não conseguiu. E não foi estruturado com o termo because, como eu acabei de falar. Foi estruturado com for. Por quê? Porque o Scar, o que ele fez? Pushed him into the stampede of wild beasts. Gente, o que basicamente o Scar fez? Se você assistiu o filme, você sabe, né? Scar, ele fez o contrário do que essa palavra talvez aparenta ser. Não é puxar. Parece que é puxar. Pushed. Não. Pushed significa empurrou. Tá no passado. Então, se você chegar numa porta de vidro em algum momento e ver isso aqui escrito, ó. Não pague o mico de ir lá e puxar, tá? Principalmente em inglês, tá dizendo pra você empurrar, tá? Não vai pagar esse mico fora do Brasil, pelo amor de Deus. Você viu alguma coisa escrito push? Não puxe, empurre, faça o contrário, tá? Psicologia reversa. Então, o que o Scar fez? Empurrou. Ele fez o contrário de puxar, ele empurrou. Scar empurrou him, empurrou ele, ou melhor, para deixar mais polido o português, Scar o empurrou. Aonde, gente? Into, eu já falei sobre o into aqui na aula anterior, para dentro, né, ou pro meio ali no caso do que? The stampede, que significa nessa frase aqui, pode ser a manada, o bando, só que não é igual o herd, que a gente viu aqui em cima, certo? Lembra o seguinte, gente, eu falei aqui que o stampede, ele leva o sentido do quê? Debandar. Então, quando a gente fala aqui, ó, the stampede of wild beasts, eu tô falando o quê? A manada desgovernada, a manada descontrolada dos gnus. Tá, gente? Então não é simplesmente a manada dos gnus, não. É a manada desordenada. Lembra que o stampede leva o sentido do quê? Fugir desordenadamente. Então, Scar o empurrou para dentro. Vamos falar para dentro? Para dentro do quê? Da manada de gnus. Tá? Eu traduzi assim, mas você sabe o sentido que o stampede passa. Certo, gente?
Então, basicamente, nós temos aqui a primeira análise da primeira página concluída. Agora nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos nas aulas anteriores. Eu vou narrar esse trecho aqui, certo? E você vai falar junto comigo, certo? E se você está estudando essa série de aulas aqui junto comigo, é importante que você esteja com um caderno em mãos, tá? Se você tiver só com o celular na mão, por favor, né, gente? Escreva junto comigo, não seja só um pesquisador, seja um participante dessa aula. Não participa só assistindo, não, tá? Desce pra grama e suja o pé aqui na grama também. Vamos falar, vamos colocar pra fora, vamos verbalizar. Se você só ficar me assistindo, só ficar lendo e ouvindo, não aprende, tá? Você não decora a palavra assim, você não grava, você não se acostuma. É importante você falar comigo. Vamos lá. Meanwhile, Scar came up with another plan to get rid of King Mufasa and Simba. Scar led Simba down a steep gorge and told him that his father had a surprise for him. Then Scar signaled the hyenas to frighten a herd of wild beasts. The panicked animals stampeded right toward Simba. Hearing the big noise, Mufasa raced to the rescue. "Hold on, Simba!" he cried. The king rescued his son, but he could not save himself, for Scar pushed him into the stampede of wild beasts. E é isso aí. Vamos agora para a página número 2 desta aula, que é o momento trágico, triste, na qual Simba chega no corpo do pai dele. Então esse é um momento bem triste, bem chato dessa história, tanto na versão de 1994 quanto na versão de 2019. É uma cena bem triste. Simba chega, vê o corpo do pai, fala pro pai acordar e o pai não acorda, e aí chega o Scar no meio desse cenário. Mas vamos lá, vamos analisar o que esse trecho diz. Apenas 4 linhas essa página, ok? Vamos lá, gente. The wild beasts, mais uma vez, os gnus, were now gone. Quer dizer o quê? Agora se foram. Então, ó, were, passado do verbo to be, eram, estavam, e gone, ido. Estavam, agora, ido. Qual que é a ideia que quer me passar? Não, agora se foram. Se você tem alguma dificuldade em entender frases com were, passado do verbo to be, were ou was, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá, gente? Eu tô fazendo uma pesquisa aqui em relação ao verbo to be. E é importante eu saber o que você tem dúvida, o que você não entende sobre isso, para que eu possa formular mais materiais para ensinar isso, ok? Bom, vamos lá. Simba ran along, basicamente significa Simba correu ao longo. The gorge significa ao longo do desfiladeiro. Mais uma vez o termo desfiladeiro. To his father's side. Para onde, gente? Para o... Ó, entenda uma coisa. Side, lado. His father's, do pai dele. Essas duas palavras que estão grifadas aqui, ó. His father's significa do seu pai. Então, lado do seu pai. Então, nós falamos tudo ao contrário, tá? His father's side. Para o quê? Lado de seu pai. Ou lado do seu pai, tanto faz. Linha de baixo mostra Simba exclamando,
Dad. Dá uma olhada como que é triste essa cena, gente. Eu vou executar aqui pra você ver como que é que ele chama o pai dele. Dad. Dad? Dad. E aí depois ele diz assim, ó. He whimpered, que quer dizer ele choramingou. E depois nuzzling, nesse caso significa encostando, se aconchegando, esfregando. O quê? Mane significa a juba, a crina ali do leão, né? Mufasas. Então seria o quê? Mufasas mane significa a juba do Mufasa. Então ele choramingou, certo? Que interessante, né? Que eu falei do dad e escrevi dad aqui embaixo, mas significa pai, né? Nós sabemos. Ele choramingou. E aí esse nuzzling, esfregando, né? Vamos colocar aqui encostando. Encostando na juba do Mufasa. Então é isso aí, gente. Ó, essa frase, pai, ele choramingou. Encostando na juba do Mufasa. Esse nuzzling é encostando, se aconchegando, empurrando. Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Dad, we gotta go home. E aí o narrador continua dizendo, but the king did not reply. Vamos lá, então o que quer dizer isso? Mas o rei did not, poderíamos até abreviar para didn't, tá? É uma frase negativa no passado. Então didn't reply, não respondeu. Did not reply leva o mesmo sentido, tá bom? Então, mas o rei não respondeu. Eu já falei sobre o reply, tá? Reply é esse aqui, é o verbo responder. E temos também o verbo responder, que é esse aqui, ó, que é o answer. Qual que é a diferença entre os dois? Eu falei sobre isso. Answer é uma resposta a uma pergunta. É o atender uma pergunta, atender uma chamada, atender uma coisa que está sendo solicitada. Uma pergunta, por exemplo. Reply. Você pode ver o reply dentro de um contexto na qual a pessoa afirmou algo e outra respondeu embaixo. Ela não vai estar diretamente ligado a uma pergunta. Esse reply pode ser simplesmente um responder, um atender, no sentido do seguinte: eu não estou pedindo uma resposta. Seria o mesmo que eu postar alguma coisa numa rede social e ter a opção lá, reply. É como se fosse responder, comentar, acrescentar algo embaixo, mesmo que eu não esteja pedindo para a pessoa comentar embaixo ou responder, mas o reply, ele tem esse sentido do responder. Então você percebe que aqui o Simba não fez nenhuma pergunta. Ele não perguntou, Dad? Ele não fez pergunta, ele chamou. E não houve respostas. É esse o tipo de resposta. But the king did not reply. Mas o rei não respondeu. Espero que você entenda a diferença do reply e o answer. And Simba started, quer dizer, e Simba começou a o quê? Sobbing. Começou a soluçar. Tá? Então é isso aí, gente. Basicamente o que nós temos aqui é, os gnus agora se foram. Simba correu ao longo do desfiladeiro para o lado de seu pai. Pai, ele choramingou, encostando na juba do Mufasa, mas o rei não respondeu. E Simba começou a soluçar, no sentido de, ele vai começar a chorar, né? E esse é o momento mais triste dessa história. E aí é o seguinte, indo para a nossa análise agora da fala, vocês vão repetir junto comigo. The wild beasts were now gone. Simba ran along the gorge to his father's side. Dad, he whimpered, nuzzling Mufasa's mane. But the king did not reply. And Simba started sobbing. E é isso aí, galera. Vamos para, então, a terceira e última página desta análise, desta aula de hoje, que é o momento em que Scar, não satisfeito com a morte do pai do Simba, né, do irmão dele, que é o Mufasa, agora ele faz o Simba fugir. Quem aí se lembra dessa parte da história do filme, ele mente pro Simba e faz o Simba fugir e nunca mais voltar. E vamos lá, o que tá acontecendo aqui, gente? Vamos lá.
3 linhas, tá? Menor ainda. Samba. Disse, said, Scar, coldly. Basicamente, Simba disse Scar friamente. Vamos escrever aqui embaixo. E aí, gente, olha só que interessante. Scar pergunta pra ele assim, né? What have you done? O que você fez? É importante que aqui eu não posso traduzir isso ao pé da letra, tá, gente? Porque what have you done, se eu traduzir ao pé da letra, vai ser o quê? O que você tem feito. Não é isso que eu quero saber nessa frase, não é o que você tem feito. Esse tipo de estrutura no present perfect, nós não podemos traduzir ao pé da letra, tá? Se você tem o hábito de traduzir tudo ao pé da letra, porque você vai se deparar com uma estrutura como essa, que vai ficar assim, ó. O que tem você feito não vai fazer sentido nenhum, você vai abandonar o inglês por causa disso, tá? Então não traduza as coisas ao pé da letra, entenda o sentido. Tem um sentido, tá? Disso aqui tem um sentido. Ele poderia ter perguntado de outro jeito, tipo assim, ó. What did you do? Que é a famosa pergunta, o que você fez? What did you do? Poderia, tá? Só que o did, ele leva uma ideia de em algum momento do passado. Já o what have you done, ele não leva a algum momento do passado. Tá? Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, porque é uma coisa bem complexa para ser explicada aqui no meio dessa análise. Mas eu quero que você entenda que what have you done é o famoso o que você fez, tá? Não é exatamente o que você tem feito. Você percebe que o que você tem feito não faria sentido nenhum aqui nessa frase. The king is dead. O rei está morto. E aí depois nós temos isso aqui, ó. And if it weren't for you... E aí, o que quer dizer, gente? And if... E se it weren't for you... E se não fosse... É importante você entender que weren't é uma abreviação de were not, tá? Foi abreviado para weren't, que significa não era, não estava, verbo to be no passado, só que aqui nós traduzimos para se não fosse por você, for you. Então, se não fosse por você, ou se não fosse por sua causa, né? Nós podemos traduzir para por sua causa, se não fosse por você, por sua causa, tanto faz. Continuando, he'd still be alive. O que é esse he'd? He'd é uma contração de he would. He would. He would não tem tradução nenhuma, tá? Você precisa de um verbo para que isso funcione. Então, o verbo aqui está aqui na frente, é o be. Então, he would be seria, ele seria, he would be. Still significa ainda. E você percebeu que o ainda tá bem no meio do would be. Tá bom, gente? Ó, se você tem dificuldades em entender verbo to be, tá? Porque talvez você olhe isso aqui e pense assim, eu sei verbo to be, mas eu vejo essas coisas, não entendo nada. Gente, verbo to be não está só nas estruturas mais básicas, tá? Você viu o verbo to be aqui, você viu o verbo to be aqui em cima, você viu o verbo to be aqui, ó. If it weren't for you, verbo to be no passado, tá? Você vai se deparar com diversas estruturas no verbo to be ao longo dessa análise, assim como nós já nos deparamos, né? Então, para quem não sabe, tá? Eu vou dar um aviso aqui para você. Na próxima semana, eu estarei disponibilizando, abrindo vagas para o meu curso chamado Descomplicando o Verbo to Be. Para quem que é destinado esse curso? Para quem quer aprender literalmente tudo sobre o verbo to be. Para quem quer aprender a criar frase, responder pergunta, criar pergunta, entender um texto que tenha verbo to be, entender esses tipos aqui de estruturas que tem o verbo to be. Esse curso é para você que quer entender tudo sobre o verbo to be, ok? Ao longo das próximas aulas eu vou explicar melhor sobre isso, ok? Mas eu quero que você entenda que eu desenvolvi um material completo com 30 aulas ensinando tudo, desde o mais básico do verbo to be até o nível mais avançado que você encontra ele, tá? Não se engane, verbo to be não é só o início de tudo. O verbo to be ele está presente em tudo, beleza? Então é isso aí, quem tiver interesse em conhecer, eu estou tirando dúvidas, estou falando sobre isso lá no meu Instagram, tá bom? Se você quiser me seguir lá para ter mais informações, para saber mais sobre isso, tá? Fique dentro dessa comigo, hein?
Vamos lá. Então, he would be still alive. Esse alive significa vivo. Então, se não fosse por sua causa, ele estaria, certo? He would be, nesse caso, he would still be, ele ainda estaria. É importante entender que be, verbo to be, ser ou estar, poderia ser ele seria vivo. Ele seria ainda vivo ou ele estaria ainda vivo. Tá, gente? Importante entender que verbo to be pra gente na língua portuguesa tem duas traduções. Então, ele ainda estaria vivo. Ponto final. E aí nós temos aqui uma pergunta no futuro. What will your mother think? Vamos entender então o que quer dizer isso aí, ó. What significa o que. Will está indicando o futuro. Não tem tradução nenhuma nessa frase. Ele simplesmente indica que essa pergunta está sendo feita num tempo verbal futuro. Então, não vou traduzir para nada. Your mother, sua mãe. O que sua mãe think, verbo pensar, achar. Só que lembrando que estamos no futuro, will. Então não é o que sua mãe acha, o que sua mãe pensa. É o que sua mãe vai pensar. Certo? Ele jogou esse peso na cabeça do Simba. Olha, se não fosse por sua causa, ele ainda estaria vivo. O que sua mãe vai pensar? Tentou plantar medo na cabeça do Simba. E aí o que acontece? Scar fala pra ele, run away. Significa fuja. Gente, isso aqui é um phrasal verb, tá? Run away. Fuja, Simba. Ponto. De novo, ele repete. Run away, fuja, and never return. E nunca retorne. Ou nunca volte. Gente, basicamente, isso aqui, entre aspas, tudo, desde aqui da primeira linha, é uma fala do Scar, tá bom? What have you done? The king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. What will your mother think? Run away, Simba. Run away and never return. Simba, what have you done? The king is dead. And if it weren't for you, he'd still be alive. What will your mother think? Run away, Simba. Run away and never return. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler palavra por palavra aqui e você vai repetir comigo. Vamos lá. Simba, said Scar coldly. What have you done? The king's dead. And if it weren't for you, he would still be alive. Abreviando para he'd still be alive. What will your mother think? Run away, Simba. Run away and never return. Então, é isso aí, galera. Agora, para nós finalizarmos, eu vou ler tudo o que nós analisamos aqui hoje, certo? E eu quero que agora você identifique se vai ficar mais fácil de compreender, se você vai conseguir identificar tudo que você está ouvindo, tá bom? E que você acompanhe essa leitura comigo e depois você pratique isso, tá? É importante você entender que só o primeiro contato não é suficiente. É importante que você assista mais vezes, que você fale mais vezes, repita mais vezes, até esse negócio entrar na sua cabeça, tá, gente? E vamos lá. Meanwhile, Scar came up with another plan to get rid of King Mufasa and Simba. Scar led Simba down a steep gorge and told him that his father had a surprise for him. Then Scar signaled the hyenas to frighten a herd of wild beasts. The panicked animals stampeded right toward Simba. Hearing the big noise, Mufasa raced to the rescue. "Hold on, Simba!" he cried. The king rescued his son, but he could not save himself, for Scar pushed him into the stampede of wild beasts. The wild beasts were now gone. Simba ran along the gorge to his father's side. "Dad," he whimpered, nuzzling Mufasa's mane. But the king did not reply, and Simba started sobbing. "Simba," said Scar coldly, "what have you done? The king's dead, and if it weren't for you, he'd still be alive.
What will your mother think? Run away, Simba. Run away and never return. E é isso aí, galera. Olha, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, tá? Na próxima aula, especificamente amanhã, nós vamos ver o que aconteceu com o Simba depois dessa jornada. Como nós sabemos, ele correu, fugiu até não aguentar mais, deitou-se no deserto e aí ele conheceu alguns amigos que nós vamos ver na próxima aula, né? Timão e Pumba. E, gente, ó, se você gostou dessa aula, se você tem gostado dessa sequência, essa série de aulas, eu quero que você interaja, eu quero que você comente aqui embaixo. Por quê? Porque eu quero saber o que vocês estão achando. Se tem sido bom, se tem sido produtivo, se vocês estão aprendendo, se isso tem sido bom pra vocês. Comenta no chat ao vivo, comenta aqui embaixo, pra que eu possa realmente ter um feedback positivo e também um feedback negativo, algo que vocês não estejam compreendendo, qualquer coisa que seja, eu quero que vocês mandem pra mim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa citada nessa cena, se você for assistir isso aqui em um outro horário, qualquer dúvida que você tiver, eu estou lá no meu Instagram, esse Instagram que você está vendo aqui embaixo, aqui, ó, teacher.murilo. Gente, eu estou lá literalmente respondendo todo mundo, tá? Manda mensagem para mim, esteja junto comigo nessa. E ó, amanhã nós teremos a 5ª aula, mais 3 páginas para nós analisarmos. Lembrando que essa jornada ela vai até o 7º dia, tá? Muito obrigado pela atenção. E ó, não vai embora ainda que eu tenho um recado para você, tá? Você já chegou a se confundir com os phrasal verbs no inglês? Você sabe o que são os phrasal verbs? Por que eles são tão complexos dentro da língua inglesa? Eu assumo para vocês que de fato os phrasal verbs são uma das coisas que mais complicam o inglês. Pelo simples fato de serem verbos que são formados por 2 ou até mesmo 3 palavras. E caso você não saiba, no inglês existem mais de 600 phrasal verbs. E nessa última semana que passou, eu recebi muitos comentários, muitos e-mails, muitas mensagens dizendo que realmente os phrasal verbs são coisas de outro mundo, que realmente são uma das coisas que mais complicam no inglês. E aí, pensando em ajudar todos vocês que me acompanham aqui no YouTube, eu decidi começar algo chamado A Jornada dos 600 Phrasal Verbs, que é basicamente uma jornada onde eu ensinarei 600 phrasal verbs, um por dia. E caso você não saiba, essa jornada já começou. Todos os dias eu seleciono um phrasal verb e eu ensino isso lá no meu Instagram. Então, basicamente, eu estou ensinando um phrasal verb por dia lá no meu Instagram. E eu vim aqui hoje simplesmente para te convidar a me acompanhar nessa jornada dos 600 phrasal verbs. Lá no meu Instagram, você vai aprender um phrasal verb por dia, vai aprender frases que você pode criar com este phrasal verb. Vocês podem também lá no Instagram me mandar as frases para que eu possa corrigir e nós possamos aprender os phrasal verbs juntos. Então hoje eu vim aqui simplesmente para te convidar a me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Além da jornada dos phrasal verbs, eu estou literalmente todos os dias postando algum trecho de algum vídeo aqui do YouTube, analisando alguma cena de série, de filme, algum trecho de música, algum trecho de algum discurso. Então, basicamente, eu vim aqui hoje só para te convidar para fazer parte dessa jornada comigo lá no Instagram. Embarque nessa jornada comigo. Além de postar vídeos todos os dias, eu também estou respondendo todo mundo, aceitando sugestões para os próximos vídeos aqui do canal, e é mais uma forma de nós nos mantermos conectados nessa jornada do inglês. Aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado aqui embaixo, você vai encontrar o link que vai te encaminhar diretamente para o meu Instagram. Ou se você quiser simplesmente me procurar lá, teacher.murilo, você vai me encontrar. Muito obrigado pela atenção e eu te vejo nessa jornada dos 600 phrasal verbs lá no Instagram. Thank you so much.